hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro interessante chamado A Senhora de Wildfell Hall, da Anne Brontë. Mas dependendo da tradução que você tem em mãos, o título pode ser um pouquinho diferente. Ele pode ser A Inquilina de Wildfell Hall, ou A Moradora de Wildfell Hall, enfim. Esta aqui que eu tenho em mãos, que foi a que eu cotejei aqui com o original, é a edição que sai pela editora Record e ela tem o seguinte aviso aqui na capa, olha só, edição integral. Por que este aviso? Bem, outras editoras já trouxeram este livro anteriormente com o texto, acho que a gente pode chamar de censurado, porque existiram edições lá fora mesmo em que este texto foi, enfim, modificado, digamos, inclusive com o aval da própria Charlotte Brontë, que é a irmã que fica, Então, toda a família Brontë praticamente sucumbe, por conta da tuberculose, e a Charlotte ainda vive durante bastante tempo. Ela quem vai cuidar aí da obra deixada por suas irmãs, a Emily e a Anne Brontë. E ao que tudo indica, a Charlotte resolve permitir os cortes na obra da irmã por conta ali do seu tema. Na verdade, os temas principais tratados aqui neste livro são bem pesados, imagine só para a época. Então nós temos aqui a questão de casamentos mal-sucedidos por conta de relacionamentos abusivos e também o abuso do álcool. Mas a gente já vai chegar lá. Eu resolvi pegar este livro para ler agora, no começo do ano, pelo menos nessa primeira metade, não é mesmo? Por quê? Porque em novembro, no nosso desafio de 12 livros para 2021, nós combinamos de ler, então, na verdade, nós vamos conversar sobre a biografia dos Brontës, que é um livro bem gorduchinho aqui, enfim, eu já gostaria de ter começado este livro, mas eu resolvi ler um livro da Anne Brontë, que era a última irmã Brontë que me faltava. Eu achei que fosse uma boa ideia já ter lido algo da Anne. Bom, então é isso que nós acabamos de fazer, tá certo? Li este livro que muitos de vocês consideram o melhor dela. Ela tem um outro livro chamado Agnes Grey, mas aí a gente deixa esse livro, Shirley e os outros livros da Charlotte Brontë, as poesias também da Emily, para uma próxima rodada, Bem, primeiro eu gostaria de comentar com vocês o título dessa edição que eu li, A Senhora de Wildfell Hall, sendo que o original é este aqui, ó, The Tenant of Wildfell Hall. Tenant é o inquilino, a pessoa que aluga aí uma propriedade. Mas ao final da leitura, eu particularmente não achei tão ruim assim a escolha do título para essa edição. Talvez alguns considerem esse título um spoiler, mas enfim, afinal de contas, quem são ali os proprietários daquela mansão quase abandonada, não é mesmo? Bem, sinceramente não vi problema na escolha deste título. Bem, como eu tinha comentado com vocês, este é um livro que vai tratar de alguns temas pesados, como por exemplo a questão do relacionamento abusivo. Mas este é um tema que já apareceu anteriormente na obra das irmãs Brontë, Se a gente parar pra pensar que talvez não tanto em Morro dos Ventos Uivantes, Ali o que a gente tem é um relacionamento doentio mesmo. Mas a parada é recíproca, entre a Cathy e o Heathcliff. Já em Jane Eyre, você tem aquela questão do Sr. Rochester, aquela florzinha de pessoa, que mantém presa ali num dos quartos da mansão a própria esposa, certo? Aqui em Wildfell Hall, a gente acompanha detalhes de um casamento horroroso. O negócio é... a gente já vai chegar lá. Nós temos também a questão do abuso do álcool, como eu já tinha comentado com vocês também. Você vai acompanhando aqui neste livro como o uso excessivo do álcool, digamos, vai transformando uma pessoa que já não era lá muito certa, mas enfim, essa pessoa vai chegar a seu fim por conta do alcoolismo. Dentro dessa questão do relacionamento, nós vamos ter aqui também o tal do gaslighting, Esse é um termo que ficou bastante em voga aí nos últimos tempos, mas o gaslight é o nome de um filme com a Ingrid Bergman, Naquele filme a gente tem várias coisas acontecendo ali naquela casa, entre aquele casal, e o marido tá sempre dizendo assim, não tá acontecendo nada não, você que é louca. É um filme bom, eu vi esse filme há muito tempo, mas eu me lembro de ter gostado bastante. Bem, você vai ter essa questão do gaslight aqui também, num livro escrito em 1848, veja bem. E se nós olharmos direitinho para este livro, nós vamos encontrar aqui um romance cristão. Então, os valores cristãos vão aparecer de leve, eu diria, lá no Morro dos Ventos Uivantes, vão aparecer bastante em Jane Eyre, mas aqui, discussões a respeito de religião e a valorização da moral cristã aparecem aqui neste livro de cabo a rabo. Então vamos ao enredo. Bem, este livro aqui talvez possa ser chamado de romance epistolar. Por quê? Porque ele é contado através de cartas, Então, no comecinho do livro nós passamos a acompanhar as cartas que um rapaz chamado Gilbert está escrevendo para um amigo e ele está ali contando as novidades, certo? As últimas, não é mesmo? Bem, ele está contando então sobre essa nova moradora ali daquela cidadezinha. É uma moça muito bonita, que chama muita atenção, e ela é viúva, Então ela se veste, com aquelas roupas de viúva, aquela coisa toda, e ela tem um filhinho também.
Ela está morando num casarão abandonado ali daquela região. E os casarões naquela época na Inglaterra todos tinham nomes, né? O nome desta propriedade é então Wildfell Hall, certo? Você tem essa senhora sozinha com esse garotinho e uma única empregada. A casa é imensa, né, como não poderia deixar de ser, então você tem praticamente todos os cômodos dessa propriedade trancafiados, né? Apenas os cômodos que eles utilizam estão ali, né, enfim, arejados, não é mesmo? Então tá. Só que essa moça começou a chamar muita atenção na vizinhança. Não exatamente por sua beleza, mas a questão é que ninguém conhece aquela figura que ali está e ela não é muito dada assim a eventos sociais, então ela mal sai de casa, ou seja, tá todo mundo curiosíssimo para saber quem é aquela figura. Ela não dá trela, né, não dá pano para manga e as pessoas começam então a criar histórias sobre ela. Um dos detalhes que muito preocupam aqueles vizinhos é o fato dela não ir à missa aos domingos. Até que um belo dia ela aparece numa missa sem o garoto. Então o pessoal da vizinhança começa a achar que seria uma boa eles irem até lá, se apresentar, convidá-la para um jantar ou algo assim, e é isso que passa a acontecer. Então ela vai entrando em contato com esses vizinhos, meio que na marra mesmo. A essa altura do campeonato, o leitor já entendeu que ela quer ficar quieta no canto dela, mas tudo bem. Lá vão os vizinhos, não é mesmo? Eles muito insistem até que ela começa a aparecer num jantarzinho aqui, numa festinha acolá. Sempre muito calada, falando apenas o necessário, somente o necessário, não é mesmo? Bem, a família do narrador nesse ponto da história, nesse rapaz que está escrevendo essas cartas, começa a ter um pouco mais de intimidade com ela. Eles se sentem tão à vontade com ela que eles passam a dar pitaco na forma como ela está educando o seu filho. Então veja bem, durante o jantar eles percebem que ela não serve vinho para a criança. A gente está falando de uma criança de, sei lá, 8, 9, 10 anos, por aí. E perceba que isso meio que vai chocar ali aquela família, né? Eles começam a dizer pra ela, olha, o garoto precisa experimentar esse tipo de coisa, né? Enfim, você tá criando esse menino como se ele fosse um maricas. Então, cara, é um negócio meio absurdo, sabe? Que ela fica ali, irredutível, né? Começa a dar ali umas lições de moral nessa gente, né? Meio que deixando claro que, olha só, meu filho eu crio como eu bem entendo. E quando ela não está por perto, essa família critica muito a forma como ela cria aquele garoto. Então, antes de conhecê-la, eles já criavam essas histórias a respeito dela e depois de conhecê-la, as histórias meio que pioram. A questão é que ela chama muito a atenção desse nosso narrador, que aos poucos a gente vai percebendo que tem ali um certo interesse amoroso por ela, tá certo? Mesmo porque ele acaba indo fazer algumas visitas sociais a ela e ele vai descobrir que ela é uma pintora. E ela pinta profissionalmente. Então existem pessoas em Londres que vendem os quadros dela, né? Enfim, ela é uma pessoa que se basta. Ela trabalha e paga as próprias contas. Começa também um grande burburinho na cidade por conta do marido dela, né? Afinal de contas, quem foi esse marido? Como foi que ele morreu? Como foi que ela foi parar ali? Ela não conta nada. Inclusive começa uma certa fofoquinha de que, na verdade, o marido não morreu. Em meio a tudo isso, nós temos também ali a presença de um vizinho, amigo de infância do narrador, que começa a ficar muito, como é que vamos dizer, muito estranho com relação a essa mulher. Ele chega a dizer pro narrador algo como, ela não presta, ela não é pra você, alguma coisa assim. Isso vai deixar o narrador meio com a pulga atrás da orelha. E um belo dia, ele acaba vendo este amigo dele conversando muito amigavelmente com aquela senhora. Então ele passa a desconfiar de que os dois, na verdade, poderiam ter ali algum tipo de relacionamento às escondidas. Muito bem. Essa desconfiança leva, inclusive, a um rompante de raiva do narrador. Ele vai agredir fisicamente esse rapaz. E ainda transtornado por ciúme, ele vai procurar essa senhora de Wildfell Hall e ela vai entregar para ele, veja bem, seu próprio diário, para que ele leia da fonte, né, para que ele fique sabendo da fonte a história dela mesma. Né, pra parar com esse negócio de ficar ouvindo fofoquinha e criando história a respeito dela, enfim, ela vai lá e entrega o diário pro rapaz. A essa altura do campeonato, ela também tem um interesse pelo nosso narrador, veja bem. Ele leva esse diário para casa e a partir de então a gente passa a acompanhar a transcrição do diário da senhora Graham, né? Esse é o nome da inquilina. É como se ele tivesse transcrito, né, todo o diário para esse rapaz com quem ele está se correspondendo. Portanto, aqui nós vamos ter acesso a todo o diário da senhora Graham também. E aí a gente passa a acompanhar a história dela desde antes de seu malfadado casamento, não é mesmo? Bem, ela era uma moça protegida ali de seus tios, não fica muito claro aqui o que foi que aconteceu com os pais dela.
Mas a gente sabe que o pai ainda está vivo e mora longe. Ela tem também um irmão ausente, que é apenas mencionado aqui en passant durante a história. E um belo dia, num desses eventos sociais, aí ela acaba conhecendo um rapaz chamado Huntington, que é o rapaz mais bonito, o mais legal da região e tudo mais, e ele começa a dar muita atenção a ela. É lógico que ela vai se apaixonar por esse rapaz. Só que assim, enquanto ele está dando atenção a ela, ele também está dando atenção para várias outras moças que estão ali naqueles eventos sociais. Mas com ela é diferente, veja bem. E aí, neste ponto da história, o leitor já entendeu que esse rapaz não é boa coisa, mas enfim, ele vai investindo nessa moça. Aos poucos nós vamos descobrindo ali algumas informações a respeito dele, então toda a herança que os pais deixaram para ele já praticamente não existe mais, porque ele esbanja. Mas para ela e para os tios ele vai dizer algo como, não, eu tenho o suficiente. E também já estou recuperando aí todo o dinheiro que eu perdi, enfim, deixa isso aí no ar. Ela vem dessa família muito boa, como eu disse pra vocês, o pai ainda vive, mas não sabemos muitas coisas a respeito dele, não é mesmo? Além disso, ela é muito bem criada por esses tios também. Ela tem uma tia que tenta orientá-la, tenta dizer, olha só, você tá insistindo nesse casamento com esse rapaz, mas ele não é boa coisa. Mas quem disse que ela vai ouvir essa tia, não é mesmo? Bem, eles se casam. E é muito interessante a forma como essa autora fez para diferenciar o tom dela, né, na escrita do próprio diário, antes do casamento e depois. Então, por mais que durante algumas páginas você possa até ter pensado assim, poxa, não, eu estou julgando mal esse rapaz. Ele vai ser um bom marido para ela. Na página seguinte, periga você já ter entendido que você também foi enganado, não é mesmo? A partir daí, a história começa a ficar sombria, a história do diário dessa moça, veja bem. Ela vai contando sobre como, durante essa viagem Europa fora ali, né, a viagem de lua de mel, ele já se transforma numa pessoa que não quer saber do que a interessa. Então ela quer visitar museus, né, aprender alguma coisa, entrar em contato com as pessoas locais, e ele não quer nada disso. Então ela até diz, né, que voltou para casa como se ela não tivesse ido, né, para essa viagem. Ela não aproveitou praticamente nada. E de volta a casa, ela começa a perceber, né, conforme os dias vão passando, que o marido está cada vez mais incomodado de ficar com ela dentro de casa. Então ele começa a arranjar desculpas para sair e tudo mais e volta sempre bêbado. Muitas vezes ele chega a dar festas imensas dentro de casa, né, com esses amigos de bebedeira também, e ela fica lá, sem saber o que fazer, não é mesmo? Ele começa também a arrumar desculpas para fazer viagens e ficar semanas, chega a ficar meses fora de casa, sem dizer para ela onde está, o que está acontecendo. Ela vai engravidar, vai ter o filhinho dela, para quem ela vai dar o mesmo nome do rapaz, né, Arthur, e aí esse cara não está nem aí para a criança, né? Ele odeia o barulho, né, da criança chorando, mesmo porque com dor de cabeça de ressaca, né, ouvir uma criança chorando não deve ser nada agradável, bem. Mesmo depois do filho nascendo, ele continua fazendo essas viagens, continua dando essas festas esquisitas dentro de casa, enchendo a cara. Ele conta umas histórias para ela de bebedeiras que me lembraram, em alguns momentos, aquelas histórias que o Sr. Rochester conta para Jane Eyre, né, das suas escapadelas ali, suas aventuras sexuais, não é mesmo? Aqui você vai ter algo parecido, só que com histórias de bebedeira, histórias de como eles convencem outros rapazes ali do grupo que não são amigos da garrafa a se tornarem amigos da garrafa também. E ele conta essas histórias pra ela como se fossem a coisa mais engraçada do mundo. E ela tá sempre lá, lívida, né, ouvindo aquelas histórias horrorosas. A cada dia que passa, ela percebe mais ainda a besteira que ela fez ao se casar com aquele rapaz. Ela vai se arrependendo. Até chegar um momento em que, além das bebedeiras, ela começa a perceber que ele está se engraçando com outras moças, digamos assim. E é durante essas desconfianças todas dela, né, ela vai confrontar o marido, que nós vamos ter aí a questão do gaslight. Não, você é louca, você não viu nada disso, porque eu não fiz nada disso. Você é doente mental, não é mesmo? Bem, então, durante essas brigas horrorosas que eles terão aí ao longo da história, em alguns momentos ele tenta se tornar uma pessoa agradável para a esposa. Tenta mostrar para ela que ainda a ama, né? Tenta ganhar o coração dela de volta. Então, assim, em alguns momentos ela tem algumas recaídas. Mas conforme a história vai passando, né, acaba o amor de vez e ela quer se livrar daquele marido de todas as formas. É aí então que ela consegue mais ou menos se livrar dele fazendo o quê? Fugindo de casa. E ela vai para a casa da infância, que é essa casa de campo, que fica num lugar afastado pra caramba, né? Enfim, Wildfell Hall. Daí pra frente eu não vou contar mais nada a respeito do enredo, mas assim,
Nós estamos falando de um romance vitoriano. É preciso que a história se desenvolva para uma solução desses problemas, não é mesmo? Você vai vendo que a questão do perdão cristão está sempre presente aqui na vida dessa personagem. Só que o interessante a respeito da senhora de Wildfell Hall é que ela perdoa, mas não esquece. Então, aos poucos, o leitor vai entendendo que aquela cena do comecinho do livro, em que a mãe se recusa a servir vinho para o próprio filho, tem a ver aí com a questão de tudo, né, de todos os perrengues pelos quais ela passou com o marido por conta da bebedeira. Então ela quer criar o próprio filho longe desse pai exatamente para que ele não desenvolva os mesmos vícios do pai também. Mas veja bem, ela entrega os diários dela pro Gilbert, né, para esse nosso narrador, porque ela também tem um certo interesse nele, não é mesmo? E aí o curioso é o seguinte, conforme a gente vai lendo aqui os primeiros capítulos do livro, a gente vai conhecendo esse rapaz, não é mesmo? Dá para se fazer uma ideia da índole dele. Então, exatamente como o marido, ele também é o galã da região, ele também é o cara que chama a atenção das moças, faz a corte a todas elas, não é mesmo? Então, mesmo quando ele demonstra o seu interesse amoroso pela nossa protagonista, ele também está ali criando umas cenas de ciúminho com ela com outras moças. No comecinho do livro ele está quase comprometido com uma moça ali da região. Então quando nós passamos a ler ali as primeiras entradas de diário da protagonista, a gente vai vendo que o marido dela é muito parecido com o Gilbert. É o mesmo tipo, né? Tirando ali o problema com a bebedeira. Esse nosso narrador também é uma figura muito ligada à família, né? Então a mãe está sempre fazendo tudo pra ele. Ele tem uma irmã que também muito se preocupa com ele. Então, assim, você vai vendo que ele é um rapaz mimado. E ele tem, como eu já disse pra vocês, rompantes de violência. Perceba que ele também não é uma florzinha de pessoa. E uma coisa bem preocupante a respeito dele também é que assim que ele termina de ler os diários da moça, e nós também terminamos, o que ele faz? Ele se sente vingado, né? Quando aquele cara por quem ela foi tão apaixonada passa a se mostrar um crápula. Ele praticamente está dizendo que foi bem feito o que aconteceu com ela. E você, como leitor, você fica assim, mas que diabo é isso? Isso sem contar que ele também fica indignado porque os diários dela terminam, né, se encerram quando ela chega ao Wildfell Hall e começa a contar sobre os vizinhos, não sei o que lá. Então, assim, ele fica indignado porque ela não escreveu algumas páginas sobre ele. Eu saí da leitura deste livro com a impressão de que este Gilbert é, na verdade, assim, uma versão levemente melhorada do Huntington. O que não é exatamente uma boa coisa, não é mesmo? Então, o grosso deste livro vai tratar deste casamento horroroso, contraído, e das tentativas dessa mulher de se livrar deste casamento horroroso. Bem, esta edição aqui em inglês da Penguin traz, na introdução, um texto muito bom, escrito por um rapaz chamado Steve Davis, e aqui ele vai contar que na época em que o livro foi publicado, dizia-se que em um casamento o casal se torna uma pessoa só, o marido. Então aquilo que eu falei pra vocês, o livro inteiro vai tratar dessa moça, nessa personagem feminina forte, tentando se livrar deste casamento horroroso. De certa forma ela consegue fazer isso, só que ao longo do livro todo ela está se envolvendo com outra figura que é muito parecida com aquele primeiro marido. Então veja bem, tanto neste livro quanto lá no Jane Eyre, a impressão que eu tenho é que essas autoras nadam e morrem na praia. Este romance aqui especificamente ficou com cara de romance circular. E no fim das contas, o livro da Anne Brontë, também como os romances de suas irmãs, tem lá o seu pezinho no gótico. Mas o curioso é que aqui, pelo menos, o casarão abandonado não é exatamente assombrado. Ele está apenas abandonado e na penumbra, né? Como eu tinha dito para vocês, apenas os cômodos que são utilizados ali pela senhora Graham, o filhinho e a empregada, né, estão ali arejados. O restante permanece como estavam antes da chegada deles. Os jardins da casa também são descritos como abandonados, né? Enfim. Então, mesmo com a chegada deles, a casa continua, de certa forma, abandonada. E você tem o mistério aqui para ser resolvido, né? Afinal de contas, quem é essa inquilina, né? Quem é essa senhora de Wildfell Hall? O que exatamente ela está fazendo ali naquela vizinhança naquele momento, né? Isso a gente vai descobrindo aqui ao longo das entradas de diário dela. E bem, a Anne Brontë foi a penúltima irmã a falecer, né? Então sobra a Charlotte, que ainda vai viver um pouco mais de uma década. Então é dito que as últimas palavras da Anne para a irmã foram: coragem, Charlotte.
E como eu tinha comentado com vocês, ela era meio que contra aí a circulação deste livro, né? Para ela, nas introduções aqui dessas duas edições, a gente fica sabendo que ela considerava o tema do livro da irmã um tema infeliz. Então, assim, a gente não sabe exatamente a que ela está se referindo. A questão é que na época este livro aqui foi muito criticado, como os livros das irmãs também foram, mas esse aqui parece que teve uma crítica um pouco mais pesada. Por quê? Porque ele retratava a questão dos vícios masculinos, né? A libertinagem, né? O excesso de álcool, a jogatina, né? Enfim. Aparentemente os críticos não gostaram nem um pouco de ler sobre estes aspectos sendo esfregados aqui na cara do leitor, não é mesmo? Bem, e isso a gente também precisa acrescentar ao fato de que as três irmãs anotavam, né, assinavam suas obras, né, com nomes masculinos, né, com pseudônimos masculinos. Então, durante muito tempo especulava-se, né, quem eram os três, se os três seriam na verdade uma pessoa só. É dito que depois da morte da Anne, a Charlotte teria então finalmente, né, atribuído os nomes, né, de suas irmãs às obras, né, enfim. Desconfia-se de que ela tenha feito isso exatamente para se distanciar, né, deste livro aqui, que era dos três o mais problemático. Que é uma coisa que eu desconfio um pouco, porque afinal de contas, quando a gente lê a respeito do Morro dos Ventos Vivantes, a gente vai ler a mesma coisa também. Ah, este livro era o mais problemático dos três, né? Enfim. Em novembro a gente resolve isso lendo aqui a biografia da família Brontë, não é mesmo? Inclusive a escolha da imagem, né, para a capa deste livro aqui é bem interessante. Neste quadro, não sei se dá para vocês perceberem aí, mas a imagem do irmão, né, do único irmão Brontë, foi meio que raspada aqui dessa pintura. Por que isso aconteceu? Bem, vamos descobrir em novembro, não é mesmo? Mas elas tinham esse irmão também, um rapaz chamado Branwell, que também escrevia pra caramba, né, na infância, né, na juvenília. Eles criavam histórias juntos, né, enfim, esse irmão era bastante ativo também. Só que dizem que, e aí a gente confirma isso em novembro, as meninas começaram a fazer muito sucesso com seus livros, mesmo assinados, né, com pseudônimos, e ele não. E ele já tinha uma certa propensão para bebedeira e tudo mais. Então, pode ser que Charlotte tenha muito se incomodado aqui com o livro da própria irmã, porque ela viu retratado aqui no Huntington o próprio irmão. Então, é sabido que as histórias que ela coloca aqui do Huntington, ela teria tido, né, acesso por conta ali das bebedeiras do próprio Branwell, da forma como ele e seus amigos tratavam as mulheres. Então este irmão Brontë, além de ser amigo da garrafa, era também promíscuo, né, enfim. Então é isso, né, tudo isso teria sido retratado aqui no livro da Anne. Isso provavelmente pesou ali na decisão da Charlotte, quando ela resolve permitir que o livro fosse publicado aí com alguns cortes, não é mesmo? Bem, a questão é que hoje em dia nós temos acesso fácil aí ao livro na íntegra, tanto nessa edição em português como nos originais aí para quem se interessar. E enxugando este romance aqui, o que nós vamos encontrar é um alerta vermelho com relação ao abuso de álcool e maus casamentos, não é mesmo? Mas é só isso? Não, gente. Isso aqui é um romance vitoriano muito caprichado. E pelo menos hoje em dia, esta aqui é uma protagonista que me convence muito mais do que a Jane Eyre. E o Morro dos Ventos Vivantes continua maravilhoso, único, inimitável, enfim. Vou deixar os links para as minhas resenhas de O Morro dos Ventos Vivantes e de Jane Eyre também na descrição deste vídeo. Dei uma olhadinha por lá. E é isso, minha gente. É um baita romance. Gostei muito da experiência de leitura. Não acho melhor, nem mesmo próximo de O Morro dos Ventos Vivantes. Eu sei que alguns de vocês consideram este aqui o livro favorito das Brontës. Mas para mim, como eu já disse para vocês, não tem jeito. Morro continua ali num lugarzinho especial só para ele, né? Eu diria que ele se aproxima bem mais de Jane Eyre mesmo. A questão do peso dos temas, né? Hoje em dia, este aqui é um romance que acho que envelheceu bem, sim. Mas são temas recorrentes aí na literatura, né? Ninguém vai ficar espantado com essa história. Mas é uma história que incomoda. Quando você começa a ler ali as entradas de diário da moça, em que o casamento começa a degringolar, não vou mentir pra vocês, é bastante irritante. Você vai vendo aquela sucessão de coisas horrorosas acontecendo naquele casamento. É uma bola de neve, a coisa só vai piorando. Então é uma leitura que incomoda, sim. Mas é aquilo que eu falei pra vocês. Jane Eyre também me incomodou pra caramba. Eu não sei como é que tanta gente consegue olhar pra aquele livro e enxergar uma história de amor bonita. Bom, não é o meu caso. E o desenrolar aqui deste livro rumo a um relacionamento com uma figura tão parecida com aquele primeiro marido, gente, para e pensa, é um pouco desesperador também. Dá vontade de dar uma chacoalhada aqui nessa protagonista, mas enfim.
deixo aqui essa recomendação para vocês. Pessoal, não adianta me perguntar a respeito das outras traduções, dos outros, né, das outras edições brasileiras. Eu só conheço essa aqui da Editora Record, gostei bastante. Como eu disse para vocês, eu cotejei aqui a leitura em diversos momentos e tá tudo bem, né? Posso recomendar tranquilamente para vocês aqui essa edição. E é isso então, pessoal. Antes de encerrar o vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui do lado e na descrição do vídeo você também encontra todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros, aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você também queira se tornar um apoiador do canal, seja muito bem-vindo. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então, pessoal. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.